Que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós nessa manhã. Vamos ler Rute, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, e os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. E enquanto caminhavam, voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Rute respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. O livro de Rute é o 8º livro na Bíblia e está dentro do contexto do livro de Juízes, como se fosse um apêndice, porque fala desse tempo da história de Israel. E Juízes é um livro muito importante para a gente poder também conhecer, porque toda a palavra de Deus ela tem revelações preciosas. E o tempo do livro de Juízes, no último capítulo, capítulo 21, versículo 25,
descreve bem as características desse tempo, dizendo: não havia em Israel, naqueles dias, rei. Cada um fazia o que achava mais certo. É no livro de Juízes que a gente vê acontecer um quadro de apostasia cíclica. O povo de Deus desobedece ao Senhor, os inimigos oprimem o povo de Deus por permissão do Senhor, o povo se arrepende e Deus traz livramento. Então essas 4 palavras vão se repetir durante todo o período de Juízes, aproximadamente 400 anos. Israel se apostatava, era oprimido, clamava através do arrependimento e Deus trazia livramento. Essa não é a vontade de Deus para nós, viver uma vida de apostasia cíclica, arrependimento seguido sempre de pecado e de opressão. Mas este é o contexto do livro de Ruth. Por isso a gente percebe logo no capítulo 1 de Ruth, dizendo no versículo 1, houve fome na terra de Israel. Ou seja, no meio do povo de Deus estava tendo fome, e essa fome era uma manifestação do juízo de Deus. Quantas vezes nós estamos com fome da glória, da palavra de Deus, da intimidade com Deus, perdendo essa provisão, esse alimento do Senhor, por desobediência, por dureza, por apostasias no nosso coração. Por isso o texto fala que houve fome, e a palavra que aparece, a cidade específica de Israel, diz: um homem de Belém de Judá foi para a terra de Moabe. Belém significa casa de pão. Assim, é uma característica muito interessante da igreja, que é a casa do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Eles, sem alimento, eles vão para a terra de Moabe, um lugar que simboliza afastamento do Senhor, obra da carne, inimigos de Deus. Como vimos em Deuteronômio, os moabitas, eles foram amaldiçoados para ficarem sempre distantes da congregação e do povo de Deus. E aqui, curiosamente, essa família, esse homem de Belém, ele vai com a sua mulher e seus 2 filhos, o nome dele é Elimeleque, a sua mulher Noemi, eles vão para a terra de Moabe. Nós queremos então nesses dias meditar na história do livro de Ruth, enfatizando, irmãos, o plano de Deus, ou o caminho para esse plano de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano para nós, para cada pessoa. Deus tem um plano de salvação. E Ruth pode ser visto também como um livro que claramente mostra esse caminho de Deus para o seu pleno propósito. Deus tem propósitos para a nossa vida, e o livro de Ruth vai mostrar como Deus nos conduz para o seu pleno propósito. Uma característica interessante do livro de Ruth é que a palavra amor, nem derivado dessa palavra, aparece. Mas nós vemos o tempo todo revelado o amor de Deus e também o amor de uma nora pela sua sogra. Um amor verdadeiro, uma lealdade que o Senhor gera no coração daqueles que abrem o coração para o Senhor encher do seu amor. Então Ruth vai nos falar desse amor que, mesmo que o nome não apareça, mesmo que a palavra amor não apareça, o Senhor mostra que o tempo todo o amor dele, a graça dele, derramado no coração de uma mulher, sobretudo, que é Ruth. E cada capítulo nós vamos ver uma definição de Ruth. O capítulo 1, que nós estamos começando hoje, mostra Ruth a Moabita, porque é assim que o texto define Ruth a Moabita, versículo 22. O que significa isso? Que essa mulher era de um povo amaldiçoado, ela não pertencia ao povo de Israel. Isso fala da nossa história. Quando nós nascemos debaixo do pecado, da inimizade com Deus. A Bíblia diz que todos nós estávamos estranhos à aliança, Efésios capítulo 2. Todos nós nascemos com a marca do pecado.
Ou seja, nós nascemos carentes, necessitados da graça de Deus. E é assim que a gente vê o início do livro de Ruth. Uma moabita, uma história de fuga de Belém, ou seja, eles por causa da fome se afastam da casa do pão. E isso aqui é um sinal para nós. Nós não deveríamos nos afastar da casa de Deus em nenhum tempo, mesmo nos tempos difíceis. Eles se afastam, vão para Moabe. Um livro que começa, irmãos, com uma história de luto, começa com tragédia, começa com tristeza, porque aqui está Noemi perdendo o seu marido, seus 2 filhos e ficando só com as suas 2 noras. Então, o começo de Ruth até não nos inspira tanta motivação para perceber as riquezas do Senhor por trás desse livro e dessa história. Às vezes a nossa vida passa por momentos assim, como o capítulo 1 de Ruth, momentos tristes, de luto, de fome, no sentido de necessidades e afastamento da casa do Senhor, mas a gente já vê a graça de Deus aqui, porque no coração de Ruth, o amor do Senhor já tinha entrado. Ela disse: eu não vou me apartar da minha sogra e nem do seu Deus. Amado, a fé entrou no coração daquela mulher. Ela ouviu os testemunhos do Senhor. Ela ouvia Noemi e o seu marido falando sobre as grandezas do Deus de Israel. E ela creu. Como que a graça de Deus é vista em toda a Escritura, quando pessoas que não eram da nação de Israel, a nação que tinha uma aliança e tem uma aliança singular com o Senhor, mas Deus alcançou e alcançava e alcança aqueles entre as nações que creem no seu nome, que creem na sua palavra, que realmente abrem o coração para que a fé seja gerada e cresça. Então aqui nós vemos Ruth, uma mulher moabita, uma mulher que não era do povo de Deus, uma mulher que estava aqui também com amargura por ter perdido seu marido. Há uma possibilidade, inclusive, delas, não só a própria Ruth, mas também Orfa, das duas, de alguma forma, serem estéreis, porque estavam casadas há 10 anos e o texto não mostra elas com filhos, né? Nós não sabemos, mas o começo de Ruth é uma história triste e mostra o contexto que Israel também estava passando no tempo de Juízes. E sobretudo, irmãos, é importante a gente perceber algo. Israel, no tempo dos Juízes, vivia essa apostasia. Ruth, no capítulo 1, fala dessa fome que os afastou de Belém, da casa do pão, do povo de Israel, do povo de Deus. Isso mostra que a nação de Israel tinha perdido a glória de Deus. Nós temos sempre enfatizado como que Moisés, em Êxodo 33, ele disse: eu não caminharei se a tua presença não for conosco. E Moisés foi alguém que foi guardião da glória de Deus. Aí veio o tempo de Josué, onde ele, pela graça de Deus, foi usado para liderar a conquista da terra. Mas o Senhor avisou em Deuteronômio: quando vocês entrarem na terra, não se contaminem, não se tornem igual os povos ao redor. E eles começaram a fazer justamente isso. Eles começaram a se contaminar com a idolatria. Se lermos Juízes, vamos ver um livro de tantas tragédias, porque a apostasia sempre vai trazer a perda da glória de Deus e as aflições terríveis da desobediência. E porque eles perderam a glória de Deus, nós vemos um quadro dessa família aqui no capítulo 1 de Ruth. Mas, para preparar o nosso coração, o livro de Ruth começa de uma forma triste, mas ele termina no final de uma forma maravilhosa. Porque quando nós voltamos para a casa de Deus, como eles voltam logo no capítulo 1, quando Noemi perde o seu marido e os seus 2 filhos, ela decide voltar para Belém, porque o Senhor visitou Belém. Porque o Senhor visitou pela sua misericórdia o seu povo. Então, esse livro começa dessa forma, mas
já percebemos aqui um retorno. Irmãos, como é importante a gente sempre voltar para a vontade de Deus, voltar para a casa de Deus, ser alinhado aos planos de Deus. Deus tem planos para a nossa vida, mas nós precisamos nos voltar para o lugar onde o Senhor quer nos estabelecer, para o centro da sua vontade. O que é importante, irmãos, a gente perceber então logo no início desse livro tão precioso do Senhor, é que Deus, Ele nos chama para vivenciar o seu plano eterno, o seu propósito perfeito. Ruth começa com uma família saindo de Belém, mas logo no começo nós já percebemos, em meio à tristeza, em meio às lágrimas, ao luto, duas mulheres se voltando para o Senhor, para o povo de Deus, para Belém, onde o Senhor estava derramando a sua graça e bondade. Elas ouviram falar que o Senhor estava abençoando, elas foram para lá, voltaram para lá. E Ruth, apegada com Noemi, disse: não te deixarei. Que propósito nobre. Irmãos, quando nós decidimos manter a nossa aliança com o Senhor, restaurar a nossa aliança com o Senhor, estar no meio do povo de Deus, Deus está começando algo nobre no nosso coração. Nós estamos nos voltando para o plano dele, para o propósito dele. Nós não podemos cair no engano que as pessoas tentam sempre fazer, de achar que se eu conheço a Deus e tenho sua palavra, eu não preciso congregar, eu não preciso da família de Deus. É engano da carne e do diabo. A Bíblia diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. É na casa do pão, na congregação, que nós somos alimentados pelo Senhor, pela comunhão, pelo partir do pão, pelas orações. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos permanecer. Não saia de Belém, porque você está passando por dias difíceis. E se você saiu e tem sofrido, volte para a casa do Pai, volte. Se apegue ao Senhor e ao povo do Senhor. Porque Ruth se apegou ao Deus de Israel e ao povo de Israel, mesmo ela sendo uma moabita, mesmo ela tendo um decreto aí de uma herança espiritual amaldiçoada, contaminada, mas ela entendeu que o Deus de Israel é o único Deus, então ela não tem para onde ir, e ela se volta para Ele e sabe que Ele é rico em perdoar, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Sabe, irmãos, é disso que se trata o livro de Ruth, o eterno propósito de Deus. Sabe qual é o eterno propósito de Deus? É a primazia e a preeminência do seu filho Jesus em tudo. Porque Ruth, de moabita, já estou adiantando para os irmãos, ela se torna parte da genealogia do nosso Senhor Jesus. Ela foi bisavó de Davi, conforme nós veremos. Mas para concluir, é muito interessante compararmos Ruth com o livro de Efésios. É como se Efésios fosse Ruth do Novo Testamento, porque lá em Efésios diz que nós éramos estranhos à aliança, mas a graça multiforme de Deus nos alcançou, nos tornou família de Deus, nos tornou povo de Deus, nos tornou, pela sua graça, nós fomos redimidos. E nós vamos ver a redenção do Senhor na vida de Ruth. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos ensine através dessa revelação do Senhor, dessa porção da Tua palavra. Nos ensine a não se afastar, a não nos afastar da Tua casa e do Senhor em tempos de escassez. Que nós não venhamos, ó Deus, a também nos entregar aos momentos de dor, de tragédia, de tristeza, de luto, mas que venhamos sempre a nos voltar para o Senhor e para o centro da Tua vontade, e estar apegado ao Senhor e ao Teu povo, para que o Teu plano perfeito, o Teu propósito pleno se cumpra na nossa vida como Teus filhos. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Amém, Senhor.